Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de janeiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Estando Isabel no seu 6º mês de grávida, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem noiva de um varão chamado José, da casa de Davi, e essa virgem se chamava Maria. Lucas 1, 26 a 27. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Deus opôs o sentimento da justiça no coração do homem. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 873. Meta do dia: cultivar o sentimento de justiça em todas as circunstâncias, combatendo o egoísmo e a injustiça. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a atenção necessária para praticar atos de justiça perante o próximo. Graças a Deus, elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós nesse momento rogamos que possamos desenvolver em nós o senso da justiça, a prática da justiça, a prática do amor e da caridade. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em tuas mãos esse novo ano que se inicia, em que temos oportunidades para fazermos o bem. Fica conosco, Jesus, graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia de desobsessão em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, os amigos estão convidados a estarem conosco nessa tarefa. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, vocês querem conhecer o Espiritismo? Têm curiosidade sobre a doutrina espírita? Querem desenvolver a sua mediunidade? Programe-se. Em fevereiro, nós vamos iniciar os cursos em nossa casa espírita. Então, se programe. E queremos lembrar a todos os amigos que na semana do Carnaval nós teremos a Concafras. E nesse ano a Concafras estará em 7 cidades. Então, olha, você que está aí no seu estado, dá uma olhadinha. Entre lá no site www.concafras.com e você vai ver qual das 7 cidades é a mais próxima de você. Faça já a sua inscrição. Não deixe para amanhã. Aqui em Mato Grosso, a Concafras será em Sinop, pertinho de nós aqui. Então, vem participar com a gente dessa grande festa do Evangelho. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Teu concurso. Observa o amparo de Deus.
constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento te espreitam. Supunhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz, com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu. E sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Temias a impossibilidade de atender a obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que se te figuraram sumamente difíceis. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou e escoras intangíveis te sustentam, e escoras intangíveis te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidade para tanto. Contudo, aceitaste o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz em benefício do próximo pelos fios da inspiração. Certifica-te, desse modo, quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Em síntese, Deus te ajuda para que te ajudes e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deves fazer. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, julho de 1970. E também na obra Segue-me, da editora O Clarim, capítulo Teu Concurso. Meus amigos, que mensagem linda essa de Emmanuel, né? E quantas vezes nós confundimos a palavra liberdade. E a gente vê que, mesmo nós estando preso, nós podemos ser livres. A liberdade está aqui, na nossa consciência.
Quantas vezes nós somos livres, andamos por todos os lados e lugares que quisermos, mas estamos presos, cheios de medo, cheios de incertezas e cheios de preocupações. E aí nós não somos livres, somos escravos de nós mesmos. Então, meus amigos, esta fala de Pedro, aqui nessa primeira carta, nos chama muita atenção de que ele fala assim: comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Quantas vezes nós usamos a nossa liberdade para o mal? Nós destruímos a verdade, nós destruímos os ensinamentos de Jesus. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas são tudo menos cristãs, porque elas deturparam o Evangelho de Jesus. Meus amigos, ai desses irmãos que modificaram os evangelhos. Ai desses irmãos. Não sabe o que espera. Grandes dores e grandes sofrimentos. Por isso, meus amigos, todos nós que temos o compromisso de trabalhar na seara do Cristo, temos que cuidar com o que nós falamos e com o que nós fazemos. E também com o que pensamos, porque muitas vezes somos presos dos nossos pensamentos. Por isso que nós temos todos os dias que orar pelos líderes religiosos, porque o peso que eles carregam em suas cacundas é muito pesado. E aqueles que deturpam os ensinamentos do Evangelho receberão a sentença mais dolorosa, porque têm o conhecimento. Tendo conhecimento, modificam o Evangelho ao seu bel prazer, à sua vontade. Quantos na história da humanidade modificaram os ensinos de Jesus e se deram mal? Meus amigos, é muito sério esta questão da liberdade. Então, sejamos pessoas livres, mas livres de acordo com o Evangelho de Jesus. Então, cuidemos, porque Deus nos ampara todos os momentos. O Emmanuel já começa a mensagem dizendo: observa o amparo de Deus constantemente ao redor de teus passos. Mas tenha muito cuidado quando inibição ou esgotamento te espreitam. Então, nesses momentos também Deus está nos amparando. E há muitos irmãos nossos, principalmente na seara espírita, que estão sofrendo perseguições. Perseguições de pessoas trevosas, de irmãos que deturpam o Evangelho de Jesus e que usam de artifícios para destruir uma pessoa. E essas pessoas, elas vão responder por isso, porque Jesus já previa dessas questões. Mas o que que ele pede de todos nós? Está lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Está lá que devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, fazer o bem a todos. Então, oremos por esses irmãos, oremos por aqueles que são perseguidos, quantos que nós conhecemos, que nós sabemos que são perseguidos.
Então, possamos nós todos trabalharmos com paciência nesse que é necessário para a nossa transformação. Transformemos e auxiliemos aqueles que estão conosco. Muitas vezes, a nossa família não compreende o trabalho missionário que nós temos responsabilidades. E muitas vezes as atividades da casa espírita nos priva da convivência com a nossa família. Mas é muito importante também nós percebermos dos nossos compromissos que nós temos, que assumimos desde quando ainda estávamos no mundo espiritual. Às vezes o marido não compreende o trabalho de evangelização da esposa. Às vezes a esposa não compreende o trabalho de evangelização que o marido faz. E às vezes, ao perceber, o marido percebe, os filhos percebem, todos percebem que aquela pessoa está melhor, que aquela pessoa modificou. E deveríamos ficar felizes com a mudança, com a reforma íntima daquela pessoa. Mas nós não aceitamos. Nós brigamos, discutimos. Então, tem muitos irmãos que sofrem por causa disso. Porque às vezes uma pessoa da família está engajada no trabalho, a outra não. E aí, aquela que não está não compreende a necessidade que aquele ser precisa, que aquela pessoa precisa, se é o esposo, se é a esposa. Desse trabalho, que é o amor, que é a caridade. Então é muito importante nós buscarmos constantemente Jesus, o trabalho do Cristo, modificando-nos, modificando-nos. Porque às vezes nós concordamos com com a pessoa desde que ela esteja em outro grupo religioso. Mas se está na casa espírita, a gente já fica com o pé atrás, né? Então nós temos sempre um preconceito dentro de nós nessa questão. E nós, nesse período da casa espírita, agora de dezembro, quantos atendimentos nós realizamos? Já pensou se a gente fechasse a casa espírita? Quantas pessoas poderiam cometer suicídio? Ou quantas pessoas poderiam ficar com situações muito severas? E a gente vê o tanto que a espiritualidade superior, sob o comando de Jesus, auxilia tanto essas pessoas. A gente escutar a pessoa dizer: Nossa, eu consegui dormir, faz tanto tempo que eu não durmo. Então a gente vê o tanto que essas questões vão modificando a gente. É claro, meus amigos, que a conversão nossa, a nossa transformação, ela não acontece de uma hora para outra. É uma persistência constante. Às vezes, hoje, nós vamos dar 5 passos. Então, a gente fica feliz porque avançou 5 passos. Mas à noite ou amanhã acontece um episódio na nossa vida que a gente regride 10 passos. E não é por isso que a gente tem que desanimar. Vamos começar de novo, trilhando. A criança, quando aprende a andar, ela não vai caindo aqui, caindo ali, mas vai segurando e vai seguindo. Assim vamos nós também, todos os dias, caminhando, impulsionado por Jesus. Vamos impulsionar. Como diz aqui o Emmanuel no finalzinho da mensagem, para a gente já ir encerrando a nossa fala. Ele diz assim, em síntese: Deus te ajuda para que te ajudes a dar e dar-te-á sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação. Pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deve fazer. Veja que lindo, meus amigos. Então confiemos, porque Deus está conosco.
Oremos por nossa família. Oremos pelo nosso companheiro, pela nossa companheira. Oremos pelos nossos filhos, que muitas vezes não compreendem. Oremos pelos nossos pais, que também não compreendem. Para que a espiritualidade amiga auxilie eles também. Porque às vezes a gente fica revoltado, porque chega em casa, tem briga constante. De novo, nessa casa espírita. Eu odeio o espiritismo. Quantas vezes eu escutei isso, né? E às vezes a gente escuta aquela religião do Zé, fica tirando o tempo dele, né? Então, meus amigos, a gente tem que continuar avante, porque se essas pessoas nos amam, elas vão nos compreender. E os que não nos amam, infelizmente, vão se afastar de nós, como muitos já se afastaram. Então, oremos. Jesus, nosso Mestre, como é bom estudar, como é bom compreender os ensinamentos do teu Evangelho. Olhe, Jesus, pela nossa família, por todos aqueles que convivem conosco e não nos compreende, não compreende a dimensão do teu Evangelho, achando muitas vezes que nós somos fanáticos, que nós somos perturbados. Olhe, Jesus, por todas essas pessoas. Fortalece em cada um de nós a fé, fortalece a esperança, fortalece a vontade de não desistir da tarefa. Ajude-nos, Jesus, a não olhar para trás. Desde o dia que colocamos a mão no arado, que possamos seguir à frente, avante, porque nós sabemos, Jesus, que se tirarmos a mão do arado, tudo se desequilibra, tudo se modifica. Amado Mestre Jesus, olhe por todas as lideranças religiosas, para que esses irmãos possam ser verdadeiros com o Evangelho de Jesus, para que parem de usar os agrupamentos religiosos para benefício próprio, para o poder, para o ter, para a riqueza, desvirtuando o Evangelho do Cristo. Amado Mestre Jesus, em tuas mãos nós colocamos toda a humanidade terrena. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um feliz ano novo.